Pessoal, sejam muito bem-vindos a esta live e hoje é uma live onde a gente vai bater um papo sobre a psicopedagogia, sobre os novos olhares que a psicopedagogia nos traz, né? E conversar um pouco, tá? Então eu quero que vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, para colaborar com participação, tá bom? Fiquem bem à vontade. Nós vamos começar e quem chegar depois pode assistir a live que eu pretendo deixar gravada, tá bom? Muitas pessoas me perguntam, questionam sobre o papel da psicopedagogia. A gente sabe que nós estamos agora enfrentando uma grande luta, né? Para que a nossa profissão seja regulamentada e que a gente tenha um conselho que nos represente, né? O Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil esteve essa semana em Brasília e tem trago para a gente muitas perspectivas, né, a respeito da regulamentação. Mas antes que essa regulamentação aconteça, nós vamos conversando aqui e discutindo sobre que rumos tomar, né, nesta caminhada. A gente sabe que a psicopedagogia abrange vários ramos da aprendizagem, né, do conhecimento, e é difícil para muitas pessoas compreender, né, essa magnitude que é essa profissão que adentra em vários conhecimentos, né? Então, para isso nós vamos falar hoje de uma forma bem simples, tá? Bem clara, sobre o processo de avaliação. E eu sei que muitas de vocês, assim como eu, também já ouviu falar por aí. Psicopedagogo não dá diagnóstico, né? Sempre falam isso. Psicopedagogo é um profissional da educação, não é da saúde. Então nós vamos desvendar isso aqui agora, tá? Nesse olhar, né? No meu ponto de vista, a partir dos estudos que eu tenho realizado nesses 4 anos de atuação enquanto psicopedagogo, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa entender enquanto profissional da psicopedagogia é que nós precisamos nos embasar, né? Nos embasar a todos que chegaram depois, né? Sejam todos bem-vindos. Então, como eu ia dizendo, né, a psicopedagogia é a terapia da aprendizagem, né? O psicopedagogo é aquele terapeuta da aprendizagem. E aí eu sei que muitas pessoas questionam como que funciona essa terapia da aprendizagem, né? A gente trabalha nessa perspectiva da aprendizagem. Então, o que a gente busca? Nosso campo de pesquisa é a aprendizagem. E a aprendizagem, ela não acontece apenas em crianças e adolescentes, mas ela acontece com todos os indivíduos, né? Nós estamos em constante aprendizagem. A aprendizagem é algo que é infinita. Estamos sempre aprendendo, né? Tudo que eu aprendi hoje, eu sei que ainda tem muitas coisas para a gente aprender, porque é o natural da vida, né? A gente está sempre em constante aprendizagem. E isso nos fortalece, nos faz crescer, né? Então, a primeira coisa para se pensar, né, para o profissional da psicopedagogia, é preciso conhecer todos os campos, né, de atuação. A gente precisa de um embasamento para que a gente possa fazer um diagnóstico seguro e que tenha realmente eficácia, né? Já chega de ficar trabalhando, né, no achismo. Eu sei que temos colegas que sofreram muito no início da carreira porque não tinha, né, algo conciso para poder se apegar. Então nós estamos muito acostumados, e a internet hoje, né, sobretudo as redes sociais, nos está trazendo uma forma de pensar, né, de fazer com que a gente não se fortaleça no conhecimento, não busque mais conhecimento. Nosso conhecimento está meio que ali superficial,
né? Muitas pessoas acham que aquilo que conseguem entender na internet já é suficiente para uma boa atuação, e aí é onde a gente se pega nesse processo de avaliação de fato. E eu tenho contato com diversos profissionais que estão iniciando a carreira ou que às vezes até tem um tempo de carreira, mas ainda não compreendeu esse processo. Então essa live é para você que tem insegurança ainda no seu trabalho, tá bom? Outra coisa também que a gente vai discutir aqui hoje é sobre a quantidade de sessões que devem ser feitas para que a gente possa conseguir um diagnóstico. Eu também vejo muitas discussões nas redes sociais em relação a isso. Muitas pessoas, elas ficam na rede social discutindo. Eu uso 5 sessões, consigo avaliar. Outras fazem, eu preciso seguir um protocolo de 10 sessões. E aí fica essa briga e essa confusão de profissionais sem saber de fato qual é a melhor. Então nós vamos discutir sobre tudo isso hoje aqui nessa live, tá bom? Então, nós vamos começar falando sobre o que o sindicato traz hoje, o que os órgãos que defendem, né, a categoria. Hoje nós temos a ABPP, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogos, e nós temos o Sindicato de Psicopedagogos do Brasil, né? Então essas duas instituições são as instituições que nos representam hoje, né? Até que a nossa profissão seja regulamentada e que a gente tenha um conselho para nos representar, nós nos apegamos a essas duas instituições que nos acompanham, que nos tiram dúvidas, né? Que nos dá embasamento também para permanecer neste campo, tá? Então a primeira dúvida que eu quero começar aqui é o seguinte, é sobre a nomenclatura da psicopedagogia, que é uma dúvida entre os profissionais. Eu devo utilizar psicopedagogo clínico institucional ou devo só utilizar o psicopedagogo institucional ou só clínico, né? Então a primeira orientação que a gente dá é que a psicopedagogia é a psicopedagogia, né? Então a gente não precisa se intitular como clínico, como institucional, né? Somos apenas psicopedagogos. Agora, o nosso campo de atuação é que pode ser diferenciado. A gente pode atuar em instituições e a gente pode atuar em clínicas, né? No momento, até o momento, a psicopedagogia está apenas no campo da educação. Mas a gente quer, né? E é essa uma das grandes lutas que nós temos enfrentado, que é fazer com que sejamos reconhecidos tanto na área da educação quanto na área da saúde. Por que isso? Porque nós entendemos que a psicopedagogia é tão importante na área da saúde quanto na área da educação. Uma vez que essa atuação, né, na área da saúde vai possibilitar que o indivíduo ele se complete, né, que ele tenha saúde mental, saúde social, né? Então a gente precisa pensar na importância da psicopedagogia neste campo clínico, tá certo? Mas nós não precisamos ficar debatendo e discutindo, brigando entre profissionais se nós somos institucional ou se nós somos clínico, né? Devemos apenas nos identificar como psicopedagogos, né? E entender que trabalhamos neste campo que é a aprendizagem, tá bom? Depois eu quero falar com vocês, e aí eu queria chamar a atenção para uma questão muito importante. Precisamos estar seguros, né? E para que nós possamos defender a nossa categoria, tá? Então, quando alguém disser, e eu ouço muito isso, tá, gente? Eu ouço muito isso. A psicopedagogia não pode dar diagnóstico, o psicopedagogo não dá diagnóstico, né? Então, eu ouço muito isso e eu fico muito preocupado, né? Porque os psicopedagogos ainda não ficam nessa insegurança de pensar, o psicopedagogo dá ou não dá o diagnóstico, né? Então eu quero falar sobre isso com vocês. A psicopedagogia, ela faz diagnósticos, né? Qual é o diagnóstico que a psicopedagogia faz? A psicopedagogia faz o diagnóstico da
aprendizagem, né? Então, nós fazemos sim diagnóstico, né? Nós utilizamos meios para observar, para conhecer. O que significa a palavra diagnóstico? Conhecer, né? Observar, buscar indícios, buscar resultados de testes. Então, nós podemos sim fazer diagnóstico. Agora, se vocês me disserem, Leide, o psicopedagogo não dá diagnóstico de patologias, aí sim, eu posso dizer para vocês, com toda clareza, não é função da psicopedagogia diagnosticar patologias, nem diagnosticar transtornos, tá? Nem de aprendizagem, tá? Então, não é nosso papel diagnosticar TDAH, não é nosso papel diagnosticar dislexia. Esse papel é do profissional da medicina. Então, não precisamos ficar preocupados se nós damos conta ou não de apontar o dedo para o nosso aprendente, né? Para a psicopedagogia, para nós psicopedagogos, o diagnóstico, ele não deve ser o fim, né? Não deve ser nem o princípio, entende? Porque para nós não é importante o diagnóstico, e sim quais habilidades ou dificuldades os nossos aprendentes têm. Então, qual é mais importante? Apontar um diagnóstico ou descobrir quais são as dificuldades, quais são as habilidades que aquele aprendente está em atraso das habilidades e superar essas barreiras, superar essas habilidades que estão em atraso? Qual é mais importante, né? Eu sempre utilizo essa frase para meus pacientes aqui. Diagnóstico, para mim, não significa nada. Por isso que a gente tem sempre que avaliar. A avaliação, ela é imprescindível, gente. É imprescindível. Outro dia a gente teve uma discussão no nosso grupo sobre eu devo ou não devo avaliar um aprendente que vem com um laudo, já apontando. Claro que você deve avaliar, sim. Claro que você deve avaliar, porque a sua avaliação é específica, né? Muitas vezes eu recebo aqui na clínica pacientes com diagnóstico de um neuro, né? Diagnóstico de um psicólogo, diagnóstico de um neuropsicólogo, mas eu preciso avaliar esse aprendente, porque o meu campo de atuação é diferente do campo de atuação destes profissionais que eu citei aqui, entende? Entende que o meu campo de atuação é diferente do campo de atuação do neuropsicólogo, do neurologista, do neuropediatra, né? Do fonoaudiólogo, da psicóloga. Então, eu preciso conhecer esse aprendente. E eu só conheço ele se eu fizer uma avaliação dele, né? Então, é claro que a gente, quando recebe um aprendente que já tem ali um apontamento com algumas características descritas, é claro que eu não vou precisar fazer todo aquele protocolo de avaliação, né? Eu posso muito bem escolher alguns instrumentos que eu vejo necessidade para avaliar naquela perspectiva da aprendizagem, porque é nosso campo de atuação, né? Então, muitas pessoas discutem isso. Eu concordo que se você trabalha em um espaço multiprofissional, aí é outra coisa, é diferente, tá? Eu posso falar isso porque eu também trabalho, né, em um espaço multiprofissional, e aí lá nós temos diversos profissionais. Nós temos fisioterapeuta, nós temos psicólogo, nós temos psicopedagogo, nós temos fono, e aí você trabalha ali com aquela criança de forma institucional. Cada profissional faz a sua avaliação e juntos traça ali, né, o PEI desse indivíduo, desse aprendente, tá? Então, aí é uma outra coisa, tá? É diferente de eu estar aqui na minha clínica, no meu espaço, e receber um aprendente, né, com um diagnóstico, e esse diagnóstico não vai me dar respaldo, porque o que eu acabei de falar anteriormente, o diagnóstico
para mim, para nós psicopedagogos, não deve ser o início e nem o fim. Entende? Nós temos que trabalhar para superar as barreiras que estão atrapalhando aquele aprendente na sua vida, na sua aprendizagem, no seu dia a dia. Entende? Aqui, Valzinha está perguntando aqui se eu poderia falar sobre a diferença de avaliação e sondagem, né? Então, o que acontece? A sondagem, viu, Val, não deixa de ser uma avaliação, tá? Então, a sondagem também é um processo de avaliação. Só que o que acontece? A sondagem é um processo de avaliação mais simplificado, tá? Porque você já tem ali um diagnóstico, você já tem ali um conhecimento prévio sobre aquele aprendente. Então você não vai precisar começar do zero, você vai observar aquelas informações que foram trazidas, né? Porque você não pode desconsiderar e nem desmerecer, tá? Porque não é essa minha fala, não, a gente não pode desconsiderar nem desmerecer o relatório que chega até você, tá? Porque ali está validado um processo, né? Foi feito um processo ali com um profissional que merece respeito, merece consideração, tá? Então você vai observar e aí você vai ver o que mais você precisa obter daquele aprendente, tá? Aí você vai planejar uma avaliação mais simplificada, tá bom? É isso que você precisa fazer, tá? Fazemos relatório também e devolutiva na sondagem? Bem, a devolutiva ela é imprescindível em qualquer momento, tá? Porque a família que te traz ali uma queixa, ela precisa dessa resposta, né? Ela precisa de você dar um retorno, mas esse retorno não necessariamente deve ser um relatório, assim como a avaliação também não, tá? A avaliação, todo processo de avaliação necessariamente merece uma devolutiva, mas não necessariamente merece um relatório, tá? Você vai entregar um relatório impresso para a família que lhe solicitar, tá? Pelo menos eu ajo dessa forma. Eu não entrego relatório para todas as famílias. Se aquela família não me solicitar o relatório, eu dou apenas a devolutiva, registro ali e ponto. Ficou bem esclarecido? Quero que você me diga aí se você compreendeu, se ficou satisfeita ou se tem mais alguma dúvida, tá? Pode ficar tranquila. Aproveitem para participar à vontade, tá bom? Então, gente, o que eu quero chamar a atenção? É que nós, da psicopedagogia, não precisamos ficar presos com esses tipos de diagnóstico. Não precisamos fortalecer, né, o diagnóstico, rotular. Não precisamos ficar rotulando nossos aprendentes. Esse é dislexo, esse é TDAH, esse é autista, tá? Essa semana eu postei uma publicação no feed sobre isso. E eu até essa publicação era para a gente poder estar discutindo mais sobre ela durante a semana, né? Mas acabei que ficando rouca durante toda a semana, não pude fazer aquilo que estava previsto. Mas eu quero retomar essa publicação que eu fiz aqui e esclarecer de uma vez por todas, tá? Ó, não existe atividade para crianças autistas, assim como não existe atividade para TDAH, para dislexia. Gente, precisamos separar, tá? Precisamos separar o indivíduo da sua condição, entende? O autismo, a dislexia, o TDAH é uma condição deste aprendente. E as atividades, não existe uma atividade para autista. Por que não existe uma atividade? Porque cada indivíduo, ele é singular, tá? Cada indivíduo é singular. Se não fosse assim, não precisaríamos fazer uma avaliação para cada indivíduo. Entende? Entende que o que eu preciso entender
na avaliação quais são as limitações deste meu aprendente com autismo, quais são as dificuldades que o meu aprendente com TDAH tem. E aí eu vou trabalhar em cima dessas dificuldades. Faz sentido? Me diga aqui no chat se faz sentido para vocês. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Ou não faz sentido? Podem ser sinceros. Se vocês acham que não faz sentido, pode dizer aí. Escrevam aqui no chat para mim. Faz sentido ou não faz sentido? Tá? Só para eu saber como que vocês estão pensando. Se fosse assim, Vânia Toledo está dizendo aqui que sim, faz sentido. Diana também está dizendo que faz todo sentido, né? Porque, gente, se fosse assim, não precisaríamos avaliar nosso aprendente. Porque já pegaríamos ali a atividade prontinha, ó. Faríamos ali uma pastinha. Atividade para autista, atividade para TDAH. Para que a gente precisaria avaliar, né? Então a gente não pode rotular o nosso aprendente neste nível, tá? Precisamos aprender a até pedir atividade. Eu fico agoniada no grupo de estudo que nós temos quando algum colega pede assim, ó, tô precisando de atividade para TDAH. Não podemos fazer isso, gente, tá? Eu sei que muitas vezes não era nem isso que você queria dizer, mas às vezes, né, você acaba se acostumando a dizer essas coisas. Então, vamos desmistificar um pouco isso, tirar um pouco esse costume de ficar falando assim, para que a gente não caia nesse erro, tá bom? Para que a gente não caia nesse erro, tá? Então, o que existe são atividades para trabalhar as habilidades. Então, se o meu aprendente é autista e a sua dificuldade é na memória, eu vou trabalhar atividades que trabalham a memória. Se a dificuldade dele são nas funções executivas, eu vou trabalhar as funções executivas com ele, tá? Entenderam como é que é? Se o meu aprendente que tem TDAH tem dificuldade de leitura e escrita, eu vou trabalhar com ele leitura e escrita. Entende? E os nossos aprendentes são indivíduos singulares. Cada um é único, né? Então nós precisamos entender isso. Val está perguntando, e os testes? Qual, na sua opinião, são imprescindíveis em praticamente todas as sessões? Val, eu sei que eu vou polemizar aqui, tá? Em falar sobre isso. Mas eu vou ter muito cuidado para falar sobre isso. Eu quero que vocês compreendam direitinho sobre o que eu vou dizer, tá? Não existe um teste que é imprescindível, tá? Não existe um teste específico que é imprescindível. Quem vai decidir qual teste, qual instrumento utilizar é o profissional. É a partir da queixa, nós vamos falar dessa sequência, né? Das sessões, eu vou falar aqui. É a partir da queixa que a gente precisa planejar o nosso atendimento, entendeu? Então, a partir do que o meu aprendente vai me trazer, é que eu vou planejar as sessões com ele, a avaliação com ele, tá? Então, outra coisa que eu vou falar aqui, Val, e eu quero também chamar a atenção, gente, olha, existem e tem uma pessoa falando aqui depois que eu vou comentar que eu amei jogos aqui, amei. Então, gente, tem muitas coisas que a gente precisa prestar atenção. E quando eu digo que a gente precisa se embasar teoricamente, conhecer, estudar um pouco mais e pesquisar, ir a fundo, é justamente por causa disso. Porque quando a gente conhece, quando a gente domina o que a gente está trabalhando, a gente não tem, né, medo de falar. Então eu preciso pedir muito a vocês, eu sempre peço isso, cuidado com esses testes padronizados, tá? O nosso aprendente, ele já vem de um mundo letrado da escola, fragilizado, traumatizado, com tantas atividades que ele não consegue lidar, que ele não consegue, né, fazer. E aí, quando chega numa clínica psicopedagógica, num centro de atendimento psicopedagógico, aí vem o psicopedagogo com aquela pilha assim de testes padronizados
para avaliar, gente, coisas que a gente consegue avaliar com o jogo, né? Aqui embaixo, Vânia falou bem, eu utilizo muitos jogos na intervenção. Tenho meus objetivos e eles gostam muito. Vânia, eu utilizo jogos desde a avaliação até a intervenção, amiga. Eu amo usar os jogos. Eu amo usar as histórias, sabe? Eu acho que, olha, um besouro me atrapalhou aqui, me desconcentrou, tá, gente? Desculpa. Gente, olha, a ludicidade, ela é imprescindível. Alguém me perguntou, esqueci quem foi que me perguntou, o que é imprescindível na avaliação? A ludicidade, a brincadeira, os jogos, eles são imprescindíveis. E, gente, eles podem ser utilizados tanto na avaliação quanto na intervenção. Percebam que o aprendente, quando chega numa sala de atendimento, que encontra ali histórias, que encontra ali jogos, percebam que ele vai se abrir para você. Ele vai se abrir e ele vai trazer ali, tudo que você precisa saber dele. Porque isso é questão cerebral, não é Leide que está falando. Isso é a ciência que diz que o aprendente, quando ele está feliz com o que ele está fazendo, ele vai trazer tudo o que ele sente, né, no seu subconsciente, o que está guardado, o que ele não consegue, né, externar em palavras, em testes. Gente, quem é de vocês que vai conseguir, de fato, trazer ali uma criança com uma pilha de testes desse tamanho? O coitadinho vai sair de lá pior do que chegou, tá? Val tá dizendo que ama as histórias que aprendeu comigo. Muito obrigada, viu, Val? Eu aprendi com minha mentora diversas. Ixi, apertei um lugar que não podia aqui, tá? Então, Val falou que ama as histórias que aprendeu comigo. Viu, Val? Que bom que você aprendeu, né? Apesar de não sou eu que sou a mentora disso, mas a minha mentora Paula Furtado me ensinou também. Eu sofri muito, gente. Eu sofri muito no início da carreira, comprando esses testes padronizados que me davam resultados quantitativos, mas não me davam resultados qualitativos, tá bom? E é por isso que eu tô tendo essa coragem de dizer aqui para vocês. Não estou desmerecendo aqui, tá? Não estou desmerecendo aqui os testes padronizados. Em alguns momentos, eles são necessários, tá? O que eu estou dizendo aqui é que tem habilidades que a gente consegue desenvolver melhor utilizando um jogo, utilizando uma dinâmica, utilizando uma história, do que com um teste padronizado. Quer que eu dê um exemplo aqui? Veja bem, ó, presta atenção. O que a gente utiliza para avaliar as habilidades psicomotoras, né? A questão ali da lateralidade, localização espacial, direita, esquerda, em cima, embaixo, dentro, fora. Tem um teste, não vou citar nome aqui, mas tem um teste que ele é maçante. São 20 questões falando a mesma coisa. Qual o pintinho está mais perto da galinha? Qual é o lápis que é mais grosso, que é mais fino? Gente, pensa aí uma criança, você colocar ela sentadinha no tapete e apresentar vários brinquedos para elas e começar a conversar com elas. Qual é o brinquedinho que está mais perto de você? Me dá, ó, pega aqui pra tia o brinquedo que está mais distante de você. Eu quero agora aquele brinquedo que está à sua direita. Eu quero agora o seu brinquedo que está à sua esquerda. Percebam que a criança, ela vai te mostrar realmente o que ela sabe. E você vai observar ali, dentro de um contexto, o que você precisa observar. E que você não precisa daquelas folhas que depois você tem que corrigir. E ali você não tem um indivíduo, você tem respostas, tá? E você sentar no tapete com a criança, você consegue
fazer a mesma avaliação e você vai ter a resposta de um indivíduo participante da ação. Não é muito mais legal? Não é muito mais legal? Eu posso dizer que esses 4 anos de experiência, eu passei por tudo, gente. Eu passei por tudo. Fiquei pensando como que meus aprendentes, lá no início da carreira, como eles sofreram comigo, gente. E eu admito para vocês. Eu fico pensando assim, como eles sofreram, tadinhos. Como eles sofreram porque a tia aqui levava aquele monte de atividades. E os coitadinhos sofriam lá tentando responder aquelas atividades. Entende? Que ali, até pela atividade, pela situação que eles estavam sendo colocados, eles podiam cometer erros, né? Porque eles estavam ali fazendo uma atividade que não fazia sentido nenhum para ele. Qual é o sentido que faz? Uma criança sentada na sua frente, você de um lado da mesa e ele lá do outro lado, respondendo meio mundo de atividade, sem interagir com você. Me diga aí se o que eu estou falando faz sentido. Enquanto eu bebo água, vocês falam aí para mim se está fazendo sentido para vocês, tá bom? Digam aí se faz sentido ou não. Sim. Ai, gente, olha, ó. Vânia falou que utilizava as atividades com os alunos quando ela era professora. E tem muita gente, Viviane, falando que faz sentido. Val também. Faz sentido, gente. Não tem como não fazer sentido, entende? Então, foi a partir dessas experiências. Isso, Vânia, exatamente. Isso que eu vivi também. Eu fui experimentando, né? Por isso que eu digo, a psicopedagogia, ela não é engessada. E é por isso que eu amo cada dia mais a psicopedagogia. Porque ela não engessa o profissional. Ela não engessa o profissional. Ela te dá liberdade para você fazer, né? De diversas formas, de várias formas. E mais, não é o que você acha. E a gente tem que tomar muito cuidado só com isso, tá? Não vou ficar fazendo o que eu estou achando, o que tá bonito, o que eu acho, tá? A gente precisa ter muito cuidado com o achismo, tá? A gente precisa pesquisar. Mais uma vez eu volto na importância de estudar, né? Pesquisar, se embasar teoricamente, tá? Para quando você for questionado, você ter ali o embasamento, tá bom? Então a gente não pode sair por aí fazendo o que a gente acha. A gente precisa estudar e é isso que essa live está proporcionando agora nesse momento, né? Nós estamos aqui conversando, estudando, tá? Para que a gente chegue em um melhor resultado, né? Dita aqui falando que não gosta muito de usar atividades impressas. Brinquedos e brincadeiras são mais importantes para a aprendizagem. Sim, sim, com certeza. Eu trouxe alguns livros aqui. E confesso para vocês que na última vez que eu fiz uma live, aqui no espaço, né, da clínica, a live deu problema e eu estava receosa de fazer aqui. Então eu estava fazendo as últimas lives em casa, na biblioteca, mas não consegui trazer todos os livros, mas trouxe aqui alguns que eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? O que é embasamento? Embasamento, né, gente? Embasamento é pegar os clássicos, né? A gente tem que... Primeira coisa que um bom profissional faz, estuda os clássicos primeiro, né? A gente vai lá na fonte, a gente vai lá onde tudo iniciou, para a partir disso a gente vir para os novos olhares, né? Porque se você pega apenas os novos olhares, você corre o risco de seu conhecimento ficar limitado, entende? Que eu dou muito valor àquilo que é clássico, que é antigo, que é pioneiro, tá? Então a gente tem que começar a buscar na fonte, tá? Beber na fonte. Vamos buscar lá os clássicos, vamos buscar lá Maria Lúcia Weiss, vamos buscar Jorge Visca, vamos buscar Alicia Fernandes, que são os, né, pioneiros. E eles vão trazer para a gente esse embasamento
Depois que a gente conhecer depois que a gente conhecer os clássicos, aí a gente vai conhecendo aos poucos novos olhares, e aí a gente vai tendo a possibilidade de ir construindo o nosso olhar a partir deste conhecimento, tá? Eu costumo sempre dizer que boa noite, queridos, sejam bem-vindos, tá? Quem tá chegando agora, me dando boa noite aí, sejam bem-vindos. Eu costumo dizer sempre que o conhecimento liberta a gente, né? O conhecimento, ele nos liberta e ele é uma fonte inesgotável. A gente está sempre em construção desse conhecimento, tá? Então nada tem fim, né? Então eu tenho certeza que quando a gente conseguir, né, a regulamentação da profissão, quando a gente chegar mais na frente, a gente vai ver que nós conseguimos alcançar muitas transformações positivas, né? Mas também a gente vai olhar para trás e vai ver que teve uns desserviços por aí, né? Então a gente vai sempre construindo isso, sempre baseados em evidências científicas. E eu costumo dizer sempre essa frase: todo o meu trabalho é baseado em evidências. Porque aí, se você se baseia naquilo que é real, naquilo que foi testado, você tem menos chances de errar. Tá bom? Então, o que eu oriento? Sempre buscar bibliografias, né, que te dá segurança. Pesquise sobre o autor, pesquise qual trabalho que o autor já desenvolveu, e aí você vai buscar se respaldar em uma linha de pensamento, tá? Então, vamos agora. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui? Já falei bastante, né, dessa importância desse embasamento teórico. Quero falar um pouquinho também, só para finalizar essa parte, né, que a psicopedagogia, ela vem, né, pautada em várias teorias, né? A gente não se limita a uma teoria, mas a gente trabalha em várias teorias, e é por isso que a psicopedagogia, ela é uma profissão diferenciada, né? A gente não atua apenas em um ramo do conhecimento, mas a gente atua em vários ramos, né? Em vários ramos, e aí a gente precisa entender isso, né? Qual a primeira teoria que deu embasamento à psicopedagogia, né? Qual foi a primeira teoria? Né? Então, a primeira teoria foi a teoria epistemologia convergente, né? Que a gente tem de George Wycliffe lá, e nós temos aí as teorias embasadas na epistemologia convergente. Depois nós temos a teoria da epistemologia genética, né? De Piaget, que são os desenvolvimentos, as fases de desenvolvimento, né? Não se pode falar em psicopedagogia sem conhecer as fases de desenvolvimento, né? Descrita lá por Piaget. Lembrando aqui que nós não podemos, né, fazer totalmente essa. Olha uma coisa interessante, que a gente entende que a história, né, ao longo da história, a gente progrediu, né? E talvez não seja um progresso, né? Eu vou falar aqui que talvez não seja um progresso, mas algo que modificou. As fases de desenvolvimento descritas por Piaget foram baseadas em uma época, o que em muitos casos não se aplica hoje. Aí, Leide, o que você está falando? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando Piaget estudou as fases de desenvolvimento, né? Vivíamos em um outro tempo. É como se a gente pegasse hoje uma criança de 7 anos que não faz tudo aquilo que ela deveria fazer na sua faixa etária. Enquanto que uma criança de 4 anos faz tudo aquilo que ela deveria fazer aos 7 anos. Entende o que eu estou dizendo? Que as crianças hoje, o mundo hoje está acelerado. Então aquilo que para Piaget era o desenvolvimento na faixa etária de 6, 7 anos, hoje crianças de 3, 4 anos já desenvolvem. Então a gente precisa conhecer lá a base para a gente poder entender que em alguns momentos, em alguns casos, essa teoria não vai se aplicar. Tá? Compreenderam? Aí?
Então a gente precisa se atentar a isso, né? Outra teoria que a gente se baseia muito é a psicanálise, né? A gente não pode deixar de pensar, né, no indivíduo como um ser de comportamentos, né? De comportamentos, e a gente trabalha muito nessa perspectiva do comportamento. E hoje em dia temos várias linhas, né, da psicanálise. Aí vocês podem ver lá, né, Klein, Kant, Jung, né, a psicanálise junguiana e assim por diante, né? Então é importante a gente conhecer isso, para a gente entender como é o comportamento, para a gente entender como o comportamento colabora para o processo de aprendizagem. Como é que é esse comportamento, né? Então a gente precisa pensar e estudar sobre isso, né? Então, e também a teoria da psicologia social, né? A gente tem a teoria da psicologia social. Depois nós temos também outras teorias, que são as múltiplas inteligências, né? Múltiplos sistemas. Então são várias teorias que a psicopedagogia abrange. E aí vocês devem estar pensando aí, eu sei que vocês devem estar pensando aí, meu Deus do céu, eu tenho que conhecer tudo isso? Temos que conhecer. É preciso a gente estudar. A vida do psicopedagogo não é fácil não, minha gente. A vida do psicopedagogo é estudar, estudar e estudar, tá? Então, a gente vive de estudos, né? Na quarta-feira, se não me engano, eu estava no mini curso, né, proporcionado pelo Sindicato dos Psicopedagogos, falando sobre essa perspectiva, né, do conhecimento, da importância do profissional da psicopedagogia estar sempre se atualizando, sempre buscando, né, conhecer, informar. Então, não podemos, não dá para se tornar psicopedagogo sem estudar, viu? E é muito que nós temos que estudar, tá bom? Então, vamos parar com essa angústia de cair neste erro de tudo é patologia, né? Tudo é patologia. A gente acha que tudo é patologia agora, né? Então, parar com isso e tirar um pouco esse foco de que a patologia que é importante. Não é importante, tá? Eu vejo muitos profissionais, colegas, preocupados demais em fechar o diagnóstico, né? Apontar um TDAH, apontar uma dislexia, apontar um autismo. Não é nossa missão fazer isso. Não é função do psicopedagogo investigar isso. E se você estuda essas literaturas que eu acabei de falar, você sai dessa carga pesada que você tem trazido junto com você, com a preocupação de que eu tenho que apontar uma hipótese diagnóstica. Não, gente, a gente não tem que apontar. É claro que dentro do processo de avaliação psicopedagógica, você pode encontrar sinais de transtorno, sinais de deficiências, né? Você pode encontrar. E é importante que você saiba chegar ali naquele ponto e encaminhar, porque aí já não é mais com você. Quando chega o ponto de encontrar ali um transtorno, uma deficiência, você já sabe que não é mais com você, entende? Então você precisa encaminhar esse aprendente para o outro profissional, que é o profissional responsável por avaliar e diagnosticar esse transtorno ou deficiência, tá certo? Então a gente precisa parar com isso. Psicopedagogo, pare com isso de ficar querendo achar problema no nosso aprendente. Ache a dificuldade de aprendizagem dele. Porque aí você, encontrando a dificuldade dele, você vai poder agir nessa dificuldade. Ache qual habilidade dele está em atraso, porque aí você vai poder agir nessa dificuldade que está em atraso. Tá bom? Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui para nós nessa noite. Nós não precisamos ficar correndo atrás de protocolos. Eu preciso de um protocolo para rastrear TDAH, autismo. Nada disso, tá? Certo?
Se você tiver o protocolo e você aplicar o protocolo, ótimo, maravilhoso. Se você não tiver, faça sua avaliação voltada para o que é de sua competência, tá? E aí sim você vai ter sucesso, tá? Porque eu tô vendo que eu tô falando nós porque eu já fiquei muito tempo também. Eu falo que a gente fica trabalhando para os neuros, para os neuropediatras, para os neurologistas, para os psiquiatras, né? A gente faz todo o processo bonitinho, a gente só dá o papelzinho para eles fecharem o diagnóstico. Estamos errados. É ele que tem que avaliar, é ele que é o médico, é da medicina esse papel de identificar doenças, de identificar deficiências, de identificar transtornos. Não é nosso papel, né? Então vamos parar de trabalhar para essa classe aí e vamos trabalhar para a nossa, vamos trabalhar fazendo o que é o nosso papel, identificando as dificuldades de aprendizagem, identificando as barreiras que limitam os nossos aprendentes a aprender. E para isso eu preciso conhecer as modalidades de aprendizagem, eu preciso conhecer as fases de desenvolvimento do indivíduo, né? O comportamento deste indivíduo, o contexto familiar que ele habita, né? O contexto escolar que ele frequenta, tudo isso faz parte da nossa competência. E é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Às vezes a gente fica perdendo muito tempo tentando achar o que não é da nossa competência e deixamos de fazer aquilo que de fato é nossa competência, tá? Então é muito importante que todos saibam, né? Que não é papel. Tá bom? Acho que eu já repeti isso milhares de vezes, tá? E eu repeti exatamente para ficar bem gravado, tá? Não é nosso papel, tá bom? Então, agora vamos passar para, de fato, o diagnóstico, né? Que é o que todo mundo quer saber. Leide, quantas sessões eu preciso, né? Deixa eu pegar minha pesquinha aqui para ver. Quantas sessões eu preciso, Leide? Algumas perguntas que eu copiei aqui, tá? De pessoas lá no grupo que ficam me perguntando todo dia a mesma coisa. Todo dia aparece uma pergunta. Quantas sessões são adequadas para eu fechar o diagnóstico, né? O que existe? Então vamos lá, tá? Então, deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Isso aqui, Paty, muito bem, Paty. Paty falou aqui, ó, aliviamos a carga deles quando nos sobrecarregamos com aquilo que não nos cabe. Exatamente. A gente alivia a carga daqueles profissionais e sobrecarregamos, né, com aquilo que não nos cabe. Ó, adorei, Paty, essa colocação. É isso que eu tenho tentado aqui repetir 500 vezes, tá? Não é nossa função, não é. A menos que você especializou e quer trabalhar só com isso aqui, boa sorte para você, tá? Mas não é função nossa fazer isso, tá bom? Deixa eu ver aqui, Val. Eu concordo com você, mas percebi que colegas que se formaram comigo estão investindo muito em curso para diagnóstico de TDAH. Eu falei que não é de nossa competência, mas os novos psicos querem sim. Val, eu sinto muito por eles, tá? É isso que Paty falou. Eles vão, sobrecarregar. Eles vão fazer aquilo que não é da competência deles e vão deixar aquilo que é da competência deixar a desejar. Tá bom, amiga? Presta atenção. Outro dia eu falei com uma mãe bem assim. Veja bem. Eu acho que eu não sei se eu errei, ou se eu fiz bem, ou se eu fiz mal. Eu fiz, né? Avaliei toda a aprendente, ela tem 10 anos, e eu apontei, né, algumas dificuldades dela no que diz respeito à leitura, né? Ela apresenta trocas dislexas, ela apresenta sinais bem elevados de dislexia, para ser mais sincera, né? E aí, na devolutiva, eu disse para a mãe,
né? A mãe falou assim, ai, a avaliação neuropsicológica é muito cara e eu não vou conseguir. E aí eu expliquei para a mãe. Falei, mãe, presta atenção aqui. Qual é mais importante para você? Eu fiz essa pergunta para a mãe. Qual é mais importante para você? Ter um papel dizendo que sua filha é dislexa ou vencer as barreiras que ela tem? Fiz essa pergunta para a mãe. E a mãe disse assim, ó, eu quero que minha filha vença as barreiras. Então, sabe o que ela fez? Investiu em terapia para essa criança. E hoje, sabe qual é o resultado? A criança tem melhorado muito, porque ela, com as intervenções psicopedagógicas, ela entendeu que ela tem uma dificuldade, que ela tem uma barreira ali, e que ela agora já sabe como agir diante dessas barreiras. Ela não tem mais autoestima baixa, porque ela entendeu que aquilo ali não era problema para ela, era uma dificuldade, mas que ela poderia superar. A mãe, ao invés de gastar com o papel para dizer que ela é dislexa, ela investiu em melhorias para a aprendente. Então, gente, a gente precisa parar com isso. Quando eu digo assim, ó, para de ficar querendo achar uma patologia para justificar a dificuldade do seu aprendente, vai lá nessa dificuldade e transforma essa dificuldade, né? Então, chega nesta dificuldade e supera a dificuldade. Tinha me falhado essa palavra, tá? Então, nosso papel é esse, é superar as dificuldades que o aprendente nos traz, nos apresenta. Não é apontar se ele tem dislexia, não é apontar se ele tem TDAH, não é apontar se ele é autista, tá? Como eu já falei, não vou repetir isso mais, tá? Acho que eu tô muito repetitiva. Tá? Mamãe me falou o que é o laudo para ter medicação e buscar seus direitos. Olha, veja bem, Val, aí já é um outro caso. Se for o caso, né, de uma necessidade, que olha para você ver, quem vai avaliar se essa pessoa, se esse indivíduo vai precisar de medicação ou não? Quem vai avaliar? Não somos nós, né? Então, mas se aí nesse caso sim, se você entender que o profissional também da psicopedagogia tem que saber até onde ele pode ir. Por isso a importância do conhecimento, entende? Se eu estou aqui como aprendente e eu vou avaliar ele, eu comecei a avaliar ele, eu percebi que a questão dele vai além da aprendizagem e é uma questão emocional, eu vou parar ali e vou encaminhar ele para o meu colega psicólogo. Entende que eu não vou ficar ali tentando encontrar mais coisas? Ali chegou um ponto que não é comigo. A mesma coisa aí, que você falou, que a mãe quer ter um laudo para a medicação, né? Aí, se você entendeu, olha bem, veja bem aqui, ó, se você entendeu que as características de TDAH que ele apresenta compromete o processo de aprendizagem dele, aí você vai encaminhar, amiga, vai encaminhar para o neuro. E esse neuro vai verificar se esse paciente realmente apresenta TDAH, ele vai fechar o diagnóstico e ele vai, se for necessário, tomar as providências, que aí é o laudo, né? Nós não damos laudo, quem dá laudo é o médico, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. Psicopedagogo não dá laudo de patologias. A gente faz a avaliação de dificuldades de aprendizagem, tá bom? Fique bem claro. Pronto. Leide, olha aqui, tô seguindo as perguntas que me fizeram lá no grupo. Leide, como é que eu vou fazer para avaliar esse meu aprendente? Eu vou seguir lá o protocolo de 10 sessões? Depende, né? Tudo vai depender e é ponto-chave ali a queixa, né? Quando você recebe a queixa, e é muito importante, gente, tá? É muito importante esse momento. Muitos profissionais, psicopedagogos, eles recebem a queixa por telefone, por WhatsApp, né? E eu também não julgo não, tá? Como eu disse lá no início, cada profissional, ele pode agir conforme se adequa melhor à sua realidade. Mas eu,
Leide, eu gosto de fazer a primeira sessão ouvindo a queixa da família, né? E no mesmo dia tendo um momento com o aprendente, tá? E olha que eu vou falar com vocês aqui. Eu já usei esse protocolo, viu? Já usei o protocolo de fazer a anamnese na primeira sessão. Já usei o protocolo de Jorge Visca lá, de Silmaia Sampaio, de fazer a anamnese lá na 8ª sessão, se não me engano. Ou sessão, lá no final da avaliação, né? E hoje eu entendo que cada caso é um caso, tá, gente? Então, é preciso você entender isso. Por que eu falo que eu marco a primeira sessão para eu ouvir a queixa, tá? Vamos começar do início. Ó, alguém entrou em contato com você. Leide, olha, eu tô percebendo que meu filho tá assim, assim, assim. Eu queria que você fizesse uma avaliação com ele. Ô, querida, tudo bem, ótimo, será um prazer atender. Você pode agendar um horário comigo, tá certo. Você vai lá, agenda um horário e vai ouvir a queixa da família, tá? E esse é um momento muito importante, gente, porque ouvir a queixa vai fazer com que você determine quantas sessões você vai necessitar, tá bom? Então, o que acontece? Ó, existem avaliações que são situacionais, tem avaliações que são de dificuldade de aprendizagem e tem avaliações que são mais questões voltadas para a questão, né, socioemocional e estão ligadas a comportamento, tá? Então, o que acontece? Quando a família traz essa queixa, você precisa entender. Um exemplo aqui, tá? Um exemplo bem claro. A mãe traz aqui uma criança, tem 10 anos, Leide, ela não consegue ler, a professora reclamou que não está conseguindo acompanhar a turma, tem dificuldade de escrever. Quando você ouve isso, o que vem aqui na sua cabeça? Isso, uma dificuldade de aprendizagem, né? Então você vai investigar ali. Ó, a criança de 10 anos já passou, olha a importância de conhecer o processo educacional, né? As fases de alfabetização. Olha a importância de conhecer. Então você vai ver ali, 10 anos, já encerrou o ciclo que é indicado, né, pela BNCC, pelo MEC, para a alfabetização. Qual é o ciclo? Ali no final do 2º ano, todas as crianças devem estar consolidadas o processo de alfabetização. Antes era no final do 3º ano, agora antecipou, é no final do 2º ano, certo? Então a criança com 8, 9 anos já tem que estar com o processo de alfabetização consolidado. Completou 10 anos, não consegue ler e não consegue escrever, aí precisamos investigar. Porque por trás disso aí vai, né, acontecer uma dificuldade de aprendizagem. Isso é uma hipótese que a gente levanta, né? É claro que ao longo do processo de avaliação você pode encontrar ali outras coisas, né? Mas a queixa te trouxe uma dificuldade. E aí você vai investigar a partir dessa queixa, tá? Então, nesse primeiro momento, ouviu a queixa, registrou tudo que você tinha que registrar, dispensa a família e traz a criança, tá? E aí, gente, agora é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Esse primeiro contato que você vai ter com o aprendente é o que vai fazer com que você crie um vínculo, tá? E aí eu peço a todos os meus colegas que, pelo amor de Deus, sejam honestos consigo mesmo, tá? Se esse vínculo não for construído, se esse vínculo não for formado, não há um processo de avaliação saudável. Então, gente, rebole aí nesse primeiro encontro, porque esse primeiro encontro precisa fazer com que a criança, se conecte com você, tá? Porque se não tiver conexão, se não tiver vínculo, o processo de avaliação ele é invalidado, tá? E aí eu posso dizer para vocês com experiência própria. Eu já cheguei a ponto de chamar a família no terceiro encontro e dizer assim, olha,
o processo de avaliação ele precisa ser interrompido, porque não se criou um vínculo. E quando não se cria um vínculo, não é possível tirar aquilo que o aprendente vai lhe trazer, né? Então a gente precisa saber disso. Então esse primeiro contato, eu sugiro que vocês mostrem o espaço para a criança, né? O aprendente. Não precisa ser só criança, não. Pode ser adolescente, pode ser adulto, pode ser idoso, independente do público que você atende. Esse primeiro contato é a cereja do bolo. Você vai conquistar ele, filha, mostrando o espaço, né? Conversando naturalmente com ele, traga um jogo, você já vai saber com antecedência a idade, traz um jogo, traz uma brincadeira, algo que possa, né, instigar essa criação de vida. E aí, se você conquistou esse primeiro momento, já está meio caminho andado, tá bom? Primeira sessão foi essa, tá? Então, a escuta da família, registro da queixa, né, identificação da queixa e primeiro contato com o aprendente. Certinho? Pessoal, quero que vocês vão registrando aí no chat se está fazendo sentido para vocês, tá bom? Escrevam aí se faz sentido. Se eu estiver falando coisas sem sentido aqui, podem dizer, fiquem tranquilos, tá bom? Eu quero que vocês participem, digam se está fazendo sentido para vocês, tá bom? Pronto! Segunda sessão, né? Aí você já entendeu ali qual é a queixa, aí você vai planejar a segunda sessão, né? Segunda sessão, o que é que você pode fazer na segunda sessão? Aí você pode avaliar aspectos cognitivos, né? Pode aplicar as provas operatórias, que são, né, clássicas, mas que eu também gosto de utilizar, porque elas têm ali um cunho lúdico, né? Vai depender da forma como você vai aplicar ali, né? Algumas provas operatórias podem ser substituídas por jogos, por brinquedos, por dinâmicas, né? Ali tem várias coisas que podem ser substituídas, né, nas provas operatórias. E aí, gente, eu vou parar aqui para contar uma coisa para vocês. Eu fiz aquela prova operatória da classificação de fichas, sabe? Aquela que a criança tem que classificar as fichas em cores, depois por formas, sabe? Por espessura. E aí, sabe como é que eu fiz? Esqueci essas fichas. E eu queria muito avaliar. E eu olhei para o lado, estava até ali, depois eu mostro para vocês. Eu olhei para o lado, gente, e olhei e vi umas tampinhas que eu sou sucateira, viu? Sou daquela sucateira. E aí, sabe o que eu fiz? Peguei as tampinhas, e eu tinha tampinhas de várias espessuras, de vários tamanhos, de várias cores. Olha para você ver, qual é o objetivo da prova de Piaget, de classificação de ficha? Qual é o objetivo? Alguém saberia me responder? Qual é o objetivo das provas de classificação? O objetivo é entender se a criança sabe classificar ou não, né? Então, qual a diferença faz se eu utilizei as fichinhas, né, de Piaget, as fichinhas lá, recortadinhas, bonitinhas, ou se eu usei tampinha de garrafa? Eu não quero saber se a criança sabe classificar. Se ela separou todas as tampinhas do mesmo tamanho, depois ela dividiu todas as tampinhas por cores, depois ela dividiu as tampinhas por espessura, isso significa que a criança sabe ou não sabe classificar? Entende? Entende que quando você conhece, você transforma? Entende que o conhecimento aqui é a base de tudo? Aí, Vânia está me dizendo que essa semana eu fiz uma atividade com o meu aprendente e convidei a mãe para participar junto com a criança. Depois levei um lanchinho. Olha, muito bem, Vânia, que parabéns, tá de parabéns. Tá vendo? Gente, precisamos utilizar a criatividade. Isso mesmo, Val. Plano B. A gente não precisa, né? A gente não precisa se prender a um instrumento, um tipo de instrumento. Se a gente pode utilizar vários instrumentos, a gente vai experimentando vários instrumentos.
Por isso que eu digo que um instrumento não pode ser apenas o único para você avaliar uma habilidade, né? Você pode utilizar vários instrumentos para avaliar várias habilidades, tá bom? Então foi isso que eu fiz, né? E as tampinhas de garrafa me salvou, gente. E eu amo trabalhar as tampinhas. Eu trabalho divisão com tampinha, eu trabalho multiplicação com tampinha, trabalho adição com tampinha, eu trabalho coordenação motora com tampinha, que eu peço a criança para pegar com a pinça a tampinha, né? E colocando dentro dos potinhos. Eu coloco pompom dentro das tampinhas, né? A gente vai pedir a criança para colocar cada pompom dentro da cor da tampinha. Então, gente, tampinha de garrafa não pode faltar. Lá em cima alguém falou assim: Leide, qual instrumento que é imprescindível? Tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa é imprescindível, né? Então, várias coisas. Às vezes, já vi muitos profissionais dizer assim, e no nosso grupo tem vários assim: ó, Leide, eu não comecei ainda porque eu não comprei todos os materiais que precisa, né, gente? Se você disser isso é porque você ainda não entendeu. Você não entendeu como pode acontecer o processo de avaliação psicopedagógica. Você não precisa ter todos os recursos, né? Para você começar, basta ter o conhecimento. Esse eu posso dizer com certeza. Gente, ó, não comece atendimento psicopedagógico sem o conhecimento básico. O conhecimento teórico, o embasamento teórico é principal. Você tem um embasamento teórico, vai em frente. Só começa, porque o restante você vai adquirindo com a prática. Você vai adquirindo os instrumentos que você vai necessitando, você vai construindo seus próprios instrumentos. Se você for sucateira como eu, você vai construindo seus próprios instrumentos. E aí você vai vendo que o processo ele vai acontecendo de forma gradativa, de forma prazerosa, tá bom? E aí, vamos lá. Aí, nessa segunda sessão, você avaliou ali aspectos cognitivos, né? Aplica provas operatórias, torre de Hanoi, teste da inteligência, né? Todos os aspectos cognitivos, funções executivas, tudo isso você pode fazer nessa segunda sessão, tá bom? Aí você vai ter já um apanhado geral ali de como está a parte cognitiva. Leide, o que é a parte cognitiva? A parte cognitiva é a parte responsável pela aprendizagem. Nela você vai avaliar ali se o indivíduo ela tem capacidade de aprender ou não. Se a idade cronológica dela está de acordo com a idade cognitiva, né? Também você vai fazer isso a partir das provas operatórias. Então, aqui você vai ter uma visão geral desse indivíduo, certo? Né? Na parte cognitiva, certo? Aí vamos para terceira sessão, né? Aí na terceira sessão a gente vai avaliar ali os aspectos socioemocionais. E aí por que eu falo os aspectos socioemocionais? E aqui, gente, eu peço uma atenção especial, tá? Porque eu digo aspectos socioemocionais. A gente não adentra na parte da psicologia, tá? A gente avalia ali o contexto social que aquela criança está envolvida, né? A gente aplica as técnicas projetivas para a gente ver ali o vínculo que a criança tem com seus pares, né? Com o par educativo, com o par familiar, né? Com o par escolar e aí por diante, tá? Então a gente vai fazer isso, mas lembrando que o que a gente vai fazer dentro de um contexto. A gente vai avaliar as questões socioemocionais dentro desse contexto que a criança está inserida ali. E aí pode ser através de desenhos, né? Esse vínculo a gente pode avaliar através de desenhos, pode ser através de brincadeiras, pode ser através de histórias, né? Pode ser através da família terapêutica, que a gente pode utilizar a família terapêutica. A gente tem N formas de avaliar as questões socioemocionais, tá bom? Eu uso muito uma técnica que eu aprendi com o Paulo Furtado, que é a técnica do bestiário. É onde você utiliza os animais, né? A família ali de animais, e dentro desse processo você vai pedindo para a criança contar uma história a partir, né, desta vivência dessa criança. E ele traz ali toda a sua história a partir desses animais ali. É muito interessante.
né? Muito bacana, eu gosto muito. E aí, mas cada aprendente é um ser singular. Então, para uns vai dar certo essas técnicas projetivas, para outro o desenho vai se encaixar melhor, para outro a construção de um texto vai se encaixar melhor, né? Então, aí você vai, por isso que eu digo, lá na primeira sessão vai construindo um vínculo com esse aprendente, vai conhecendo, né, as suas preferências, e aí você já vai saber qual técnica é melhor para se aplicar com ele, tá bom? Depois, aí vem agora a anamnese na quarta sessão, tá? Mas, Leide, eu posso aplicar a anamnese na primeira sessão? Pode, pode. É você que determina. Só que por que eu não gosto de aplicar a anamnese na primeira sessão? Deixa eu te falar por que eu não gosto de aplicar a anamnese na primeira sessão. Nós somos indivíduos sensíveis e muitas vezes a gente pode se contaminar com o que a família nos traz, entende? E aí a gente acaba rotulando aquele aprendente antes mesmo de conhecer ele. E aí já cria hipótese na nossa cabeça só pelo que a família nos trouxe. E você pode garantir que a família está trazendo informações sinceras? E vocês acham que só porque eles estão pagando, eles vão trazer aquelas informações que você precisa? Nem sempre. Eu não tenho como garantir, né? Mas a gente tem técnicas e a gente tem, né, conhecimento que faz a gente compreender quando a família está ali desconfortável com aquela informação ou não, tá? Então, assim, é bem pessoal, é bem individual isso. Se você se sente seguro e você não tem medo de se contaminar com essas informações e você prefere fazer a anamnese no início, não vai interferir em nada no seu processo. Eu escolho fazer assim. Tem alguns aprendentes, como no meu município, um município bem pequeno, a gente conhece muitas pessoas, então tem aprendentes que eu escolho fazer a anamnese logo na primeira sessão, mas tem aprendentes que eu prefiro fazer na quarta sessão, tá? E é por isso que eu digo que cada um é livre para escolher qual a melhor sequência, né, se encaixa na sua necessidade, tá? E aí, o que acontece? A anamnese, gente, ela não pode ser um questionário pronto e acabado ali. Ela pode, depois que eu fiz 3 sessões ali, eu já tenho mais ou menos um pouco de informação daquele aprendente. E aí, a partir dessas informações que eu tenho, eu já posso construir dentro da minha anamnese alguns questionamentos que eu necessite para melhorar, né? Para melhorar ali aquele processo de avaliação. E, amiga, então, gente, continuando aqui na quarta sessão, né? Aí nessa quarta sessão você vai observar o comportamento. Aí onde é que entra a psicanálise. Aí onde entra nosso conhecimento da psicanálise. Eu particularmente, eu me bandeio mais para a psicanálise junguiana, né? Eu sigo mais junguiana, mas tem vários que vocês podem também seguir, né? Tem gente que segue Freud, tem gente que segue Klein e aí por diante. Cada um pode escolher qual linha pretende seguir, né? Eu tô mais nessa linha mais junguiana. E aí neste momento você vai aplicar esse conhecimento, né? Observando ali o comportamento daquele indivíduo, né? Daquela família que vai trazer ali a informação para você. Como é que está o comportamento? Ele está trazendo todas as informações de forma correta, assim como você tem solicitado? Ou ele está furtando de algumas informações que são importantes, né? Então, por isso que eu deixo a anamnese geralmente para a quarta sessão, tá? A quinta sessão, aí você vai adentrar nas habilidades linguísticas, né? E aqui você vai observar leitura, escrita, né? Vai testar esse indivíduo de diversas formas, tá? Leite, qual é o instrumento que eu vou utilizar para testar a leitura e escrita? Não fique engessado nesses instrumentos padronizados, tá? Crie seu próprio instrumento, seja criativo, né? Procure criar seu próprio instrumento de avaliação. Use e abuse das histórias,
As histórias, elas têm o poder, né, terapêutico. Por si só a história já é terapêutica, né? Se você utiliza essa como instrumento para você trazer para o seu atendimento psicopedagógico, ela vai fazer com que você consiga acessar o subconsciente do seu aprendente e ele vai se ver dentro da história. Mas aí eu pergunto assim, pode ser qualquer história? Né? Não pode ser qualquer história. Você precisa encontrar uma história que faça sentido para o seu aprendente. Uma história que se enquadre, né? Uma história que se enquadre dentro do perfil do seu aprendente. E aí ele vai se colocar dentro dessa história e vai trazer para você aquilo que muitas vezes ele não consegue oralizar, né? Eu já tive paciente que eu contei uma história para ele, ele olhou para mim e falou assim, igual eu, né, tia? Olha para você ver que bonitinho. Aí eu me lembro que eu estava contando a história dos medos, até uma história que faz parte da coleção Bem Me Quer, né? Da Turma da Mônica, e essa história Circuito Aventuras, parece que não me engano, o livro do Circuito Aventuras. E nesse Circuito Aventuras, cada personagem da Turma da Mônica tinha um medo, né? Cascão com medo da água, Cebolinha com medo da Mônica, tinha outros lá que tinha medo do escuro, outro tinha medo da altura. E aí quando eu me recordo que quando eu terminei de contar a história, aí ele olhou pra mim e falou assim, igual eu, né, tia? Aí é muito legal, é fantástico. Eu sou apaixonada pelas histórias, justamente por esse poder que elas têm de trazer à tona sentimentos que muitas vezes a criança, sem ter esse contexto, ele não vai trazer para você, tá bom? E aí, né, nesta sessão você vai avaliar ali tudo que você tem para avaliar em relação à questão das habilidades linguísticas, tá? Também você vai, aí pronto, avaliou a questão da parte linguística, você vai para a sexta sessão. Nesse momento aqui agora, você vai avaliar a parte psicomotora, raciocínio lógico, matemático, né? Tudo que você não avaliou durante as outras sessões, você vai sondar ali naquele momento. Por que, Leide, que eu preciso sondar? Porque a dificuldade de aprendizagem, ela pode estar relacionada à questão psicomotora, né? Então, eu preciso entender isso. Eu preciso compreender esse processo. Então, eu preciso entender se o meu aprendente, ele consegue se localizar no espaço. Se ele sabe o que é esquerda, direita, em cima, embaixo, dentro e fora, né? Se ele consegue pular de um pé só, se ele consegue, né, saltar, se ele tem equilíbrio para poder fazer isso, se a coordenação motora fina dele é adequada, se ele pega de forma adequada no lápis, né? Se ele não, né? Tudo isso você vai avaliando dentro dessas habilidades psicomotoras e raciocínio lógico matemático. Aí o que acontece? Existem vários meios de avaliar isso, como eu já falei, tá? Ao invés de você pegar aquele pacote de atividades padronizada que pergunta lá, qual pintinho está mais perto da galinha? Qual pintinho está mais longe da galinha? Você pode, gente, senta com o seu aprendente, já falei isso no início, senta com ele ali, né? Pega um monte de brinquedos e começa a conversar e brincar com ele. Olha, João, pega pra tia o brinquedo que está pertinho da sua mão direita. Você vai ver, vai avaliar. Pega o que está perto da mão esquerda. Olha, esse que está atrás de você, traz para mim, por favor. Entende? E assim você vai fazendo um processo de avaliação seguro, lúdico e que o seu aprendente é protagonista desse processo. Tá bom? Val está perguntando aqui, poderia falar sobre a avaliação do processo de dedução, indução, analogia e estimativa? Val, esse é um tema para uma live completa, amiga, tá? Esses são processos, né, que a gente precisa entender um de cada vez. Então, misturar aqui agora seria alongar, né, e a gente já tá
dentro do prazo, mas podemos falar sobre isso sim, tá? Com certeza, você tá lá no grupo, a gente pode começar a discutir isso lá no grupo e quem sabe a gente trazer uma live sobre isso, tá bom? Então, gente, ó, dando segmento, e aí a gente retoma aqui essa parte do processo de avaliação. Gente, olha aí o que eu já fiz. Eu avaliei a parte socioemocional, avaliei a parte de linguagens, avaliei a parte psicomotora, avaliei ali a relação daquele aprendente com a escola, com a família. O que me falta? O que me falta? Se esse indivíduo, ao longo desse processo de avaliação, me apresentar características que me remete a transtornos de aprendizagem, aí eu vou fazer o quê? Eu posso aplicar um teste de rastreio, né? Então, como assim, Leide? Eu avaliei ali a parte de linguagem dele e eu percebi que dentro dessa avaliação da linguagem, essa criança apresenta muitas trocas dislexas e eu percebi que essas trocas estão comprometendo o processo de leitura e escrita dele. Então, o que eu tenho que fazer? Aí eu posso aplicar um rastreio, né? Um rastreio para dislexia e posso verificar que esse indivíduo, ele pode sim, né, apresentar um transtorno específico, né, que é a dislexia. E aí o que eu tenho que fazer agora? Depois que eu faço esse rastreio, eu vou encaminhar, né? Vou encaminhar esse indivíduo para que ele possa ser de fato avaliado por um profissional que compete esse processo de avaliação, que é quem? Se for criança, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Se for adulto, neurologista. Ok? Ficou claro? E aí, Leide, encerrei esse processo de avaliação. Bom, encerrei o processo de avaliação. Eu vou aqui para a minha devolutiva. Só um minutinho, gente. Deixa eu ligar aqui. Eu vou para a devolutiva. O que é a devolutiva? A devolutiva nada mais é do que um momento que você se encontra com a família para dar o resultado do seu processo de avaliação. E aí você vai explicar para a família o que foi feito, quais foram os instrumentos que você utilizou para avaliar essa criança e os encaminhamentos. Se você tiver encaminhamentos, você vai fazer ali os seus encaminhamentos, tá bom? Caso a família solicite um relatório para que ela possa levar esse relatório para o profissional que você encaminhou, você vai ali fazer o seu relatório, né? Seguindo o seu roteiro que você planejou para você entregar aquela família ali, tá? Coisas importantes que eu preciso estar atento no momento da devolutiva. Fazer ali um roteiro, né? Do que vai ser explicado para a família, para que você não se perca na hora da devolutiva. Estar segura de tudo aquilo que você vai falar para a família, né? Tem que estar seguro, né, de tudo aquilo que você vai falar com a família. Então se prepare antes, porque a sua postura vai falar por você, né? O seu comportamento durante esta devolutiva vai contar muito e é muito importante que você esteja preparado para isso, tá bom? Então agora eu acho que eu consegui finalizar aqui o que foi proposto para hoje. Tá? Eu vou abrir agora para umas perguntinhas, né? Bem pouquinho, porque nós já estamos quase dando já 9 horas, tá bom? E aí eu quero deixar aqui esse espaçozinho para vocês falarem o que acharam, se ficou alguma coisa pendente, né? Caso eu possa colaborar, estarei aqui à disposição. Leide, o que você tanto fala sobre supervisão? O que você fala sobre supervisão?
né, nas suas redes sociais. Gente, a supervisão é o acompanhamento de um profissional mais experiente para te ajudar nesse planejamento e execução desse processo de avaliação e intervenção, tá? Então, por isso que alguns profissionais, e no nosso código de ética diz que é obrigatório, né, o profissional de início de carreira, né, ter uma supervisão, procurar uma supervisão para que ele possa tirar suas dúvidas, né, ajudar no planejamento da sua execução, e aí esse profissional vai ajudar, tá bom? Eu queria aproveitar, né, já que vocês não estão fazendo perguntas aqui, aproveitar para dizer que eu criei um protocolo, né, um e-book muito simplesinho, mas com uma linguagem bem simples, mais clara, falando a importância, né, de todo o processo de avaliação. Esse passo a passo, falei de 10 sessões, né? Falei de 10 sessões que você pode utilizar para poder fazer uma avaliação segura, né, com segurança e tranquila, tá bom? Caso alguém que esteja aqui na live tenha interesse, só dá um pulinho lá na minha bio, né, tá bom? Não é propaganda, não tô divulgando venda aqui, tá, gente? Mas quero divulgar o trabalho porque eu acho que é um trabalho bacana, tem colaborado muito, né, com alguns profissionais que têm me dado uma devolutiva muito bacana sobre o material, né, e também além do e-book com passo a passo de 10 sessões, tem um e-book editável com vários modelos de instrumentos que a gente utiliza na psicopedagogia, desde contrato de prestação de serviço até a devolutiva, tem questionário para a escola, tem modelos de anamnese, tem vários modelos de relatórios, então é um material bem bacana mesmo. E agora aproveitando para falar, todo esse material está na Black Friday, tá bom? Então, como meu intuito não é vender só o material, não vou falar preço aqui, mas quem tiver interesse, vai lá na bio e dá um clique lá que vocês vão encontrar todas as informações, tá bom? Gente, eu amei estar aqui com vocês, né? Tem gente me enviando solicitação de participação ao vivo. Me falem aí se vocês estão solicitando mesmo. Eu sei que às vezes a gente clica, né, sem querer, mas me fala se realmente vocês estão solicitando. Tem alguém que quer entrar ao vivo comigo? Se tiver, pode me sinalizar aqui que a gente vai te convidar sim, com certeza. Eu vou amar. Né? Muito obrigado, Paty. Paty está falando que amou o material, já adquiriu e indica, né? Eu fico feliz porque de fato essa é minha missão, né? É minha missão disseminar o conhecimento. Eu sei que ainda tem muito ainda que aprender, eu ainda estou no comecinho, né? Apesar de ter feito a psicopedagogia há 10 anos, somente há 4 anos atrás eu tomei coragem e quis empreender nesse ramo, mas estou aqui lutando por conhecimento, buscando, porque eu amo de paixão estudar, conhecer e me realizo compartilhando aquilo que eu aprendo, tá bom? Muito obrigada, meninas. A Vânia está dizendo que foi maravilhoso, que venha novas lives, que bom. Vão sugerindo novos temas, tá bom? No grupo, eu sei que muitas das meninas estão aqui no meu grupo. Muito obrigada por me ajudar a desenvolver esse grupo, tá bom? Quem não for do meu grupo, só solicitar o acesso aí no Instagram, que eu vou com o maior prazer enviar o link, tá? Itaciara tá me dizendo muito material excelente. Obrigada, Tassi. Deus abençoe todos vocês, tá bom, gente? Eu vou parando por aqui porque eu tenho que salvar essa live, tá? Para eu deixar salvo para vocês. Tá bom? Ai, que legal. Próximo tema, relatórios. Eita! Vou tentar fazer uma live construindo um relatório aqui ao vivo com vocês, tá bom? Um estudo de caso. Vamos tentar fazer. Eu ainda não sei muito não, viu? Mas eu não sei ainda mexer com as redes sociais. Mas eu vou tentar fazer uma live, viu? Criando um relatório. Que legal, pra gente fazer ao vivo. A gente faz um estudo de caso e já constrói o relatório. Tá aqui Meire dizendo que adorou, apesar da internet cair em alguns momentos. Ai, gente, que pena, né? Mas que bom. Eu vou tentar deixar gravada e aí vocês podem ficar à vontade, tá bom? Tem gente falando muito conhecimento,
Lícia, que legal, Lícia. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Muito bom. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.